Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora de Física Laís Correia e hoje vamos resolver uma questão da Unesp 2024. É a questão número 75. A questão diz assim: o computador de bordo de um automóvel exibe no painel informações como velocidade média e consumo médio e instantâneo de combustível, auxiliando o motorista no monitoramento do automóvel ou no planejamento de uma viagem. Com os dados fornecidos pelo computador de bordo de um veículo, foi construído o gráfico que mostra como variou o desempenho desse veículo, que é representado pelo D maiúsculo, em quilômetros rodados por litro de combustível consumido em função do consumo de combustível C maiúsculo, em litros durante uma viagem de 90 minutos. De acordo com essas informações, a velocidade escalar média desse veículo nessa viagem foi de... Bom, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que fazer nesse problema é observar as unidades, Porque essa parte de consumo de combustível não é muito estudada, Mas se a gente analisar as unidades, a gente consegue chegar no que a gente está buscando. Por exemplo, aqui o D, que está representando o desempenho médio do veículo, está em quilômetros por litro. Quilômetros por litro, ou seja, quilômetros dividido para litro. Dá um espacinho aqui. A medida de quilômetro é uma medida de distância, de espaço, de ΔS. Que a gente precisa para poder encontrar essa velocidade escalar média, porque se a gente relembrar, a velocidade escalar média ela é dada por ΔS dividido por ΔT, certo? Esse aqui, pessoal, é um print do meu e-book de equações, conteúdos de física completo para Enem, vestibulares e concursos militares nível médio. O link está fixo aqui nos comentários caso você tenha interesse de conhecer. Sempre resumos, equações, unidades de medidas, conversões, tá bom? Então, se a velocidade depende da distância e do tempo, o tempo ele me dá no problema. O tempo é de 90 minutos, mas eu preciso encontrar essa distância total percorrida, ou seja, eu preciso desse quilômetro, tá? Só que esse D aqui, ele está em quilômetro por litro, certo? Quilômetro por litro. E eu tenho um Czinho aqui que está em litro. Então, se eu pegar e multiplicar pelo litro, o que vai acontecer? Se eu pegar e multiplicar o D vezes o C, Pegar o D e multiplicar pelo C. O L vai cortar com o L e vai sobrar quem? O quilômetro, que é medida de quem? ΔS. Ou seja, se eu pegar o D, que está aqui no eixo Y, e multiplicar pelo C do eixo X, eu vou descobrir a minha distância. Aí eu vou ter que fazer isso para cada trecho separadamente, tá bom? Então, quando for assim, se você tiver alguma unidade que você não está acostumada ou que não esteja nas equações que você estudou, você analisa ela separada, tá bom? Não existe uma regra que você tem que multiplicar o desempenho médio do veículo pelo consumo de combustível, mas você sabe, se você fizer isso, você multiplicar o quilômetro por litro vezes litro, o litro vai cortar com litro. E você vai ter só uma unidade em quilômetros, que é a medida do seu ΔS, tá bom? Então, vamos lá. Vamos chamar aqui de trecho 1, aqui de trecho 2 e aqui de trecho 3. Então, vamos descobrir o ΔS1. Meu ΔS1 vai ser o meu D, que é 7, vezes o C, que vai de 1 até 0. Aí, isso aqui vai dar 1. Então, meu ΔS1 vai ser de 7 quilômetros. Agora, vamos para o ΔS2. Meu ΔS2, quem é D no ΔS2? 12,5. Quem é o meu C no ΔS2? Vai de 1 até 7,4. Então, vai ser 7,4 menos 1, tá? Não pode fazer tudo partindo do zero, não. É só esse trecho aqui, do 1 até 7,4. Então, ΔS2 vai ser 12,5 vezes 6,4. O meu ΔS2 vai ser de 80 quilômetros. Agora, o meu ΔS3. ΔS3 está aqui, no nível do 10 para o D. E o C vai de 7,4 até 8,9. Então, é só eu subtrair 8,9 menos 7,4.
Então, meu ΔS3 vai ser 10 vezes 8,9 menos 7,4 vai dar 1,5. Então, meu ΔS3 vai dar 15 quilômetros. Prontinho. Agora, para encontrar a velocidade média do percurso todo na viagem, é só eu fazer o meu ΔS total sobre o meu ΔT total. E a gente sabe aqui que foi 90 minutos essa viagem. Certo, pessoal? Eu não posso trabalhar com minutos, que é uma unidade fora do sistema internacional. Aqui está em quilômetros, certo? E as alternativas estão em quilômetro por hora. Então, eu tenho que usar essa unidade aqui em hora. Então, eu sei que 1 hora é 60 minutos. Então, 90 minutos, sempre minuto embaixo de minuto, e o que eu quero descobrir é a hora embaixo da hora. Então, vai ficar 60 vezes x, 60x, igual a 90. Vou passar aqui, ó. X igual a 90 sobre 60. Corta, corta, x igual a 9 sobre 6, que vai dar 1,5 horas. Então, 90 minutos corresponde a 1h30, certo? 1,5 horas. Porque tem muito aluno que fica assim, divide ou multiplica por 60. Né? Na dúvida, façam a regra de 3, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Velocidade média total vai ser igual, então, a 7 mais 80 mais 15, que é o meu ΔS1, mais ΔS2, mais ΔS3, dividido por 1,5. Então, eu tenho que 80 mais 15 dá 95. 95 mais 7 vai dar 102, dividido para 1,5. Então, a minha velocidade média vai ser 102 dividido para 1,5, que vai dar 68 quilômetros por hora. Resposta letra B. Vou marcar aqui para vocês tirarem o print. Tá bom, pessoal? Uma questão clássica para a gente encontrar aí os espaços nos diferentes trechos, né? Isso cai demais, não deixem de estudar. E muita atenção à análise, né, das grandezas, para que você possa analisar as unidades e chegar no que você quer. Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 76. A questão diz assim: duas esferas idênticas A e B, feitas de massa de modelar. Só se as esferas são idênticas, elas possuem a mesma massa. Deslocam-se por uma superfície plana e horizontal em movimentos retilíneos e uniformes, com velocidades VA e VB vetorial, tais que VA igual a 2 vezes VB, e colidem no ponto P, daqui. Imediatamente após a colisão, as esferas passam a se deslocar grudadas. Tá? Uma característica de uma colisão inelástica. A figura mostra uma visão superior das esferas antes da colisão. Então, antes da colisão, a esfera B vinha, né, da direita para a esquerda e a esfera A vinha nessa direção aqui inclinada. Considerando seno de 60 igual a 0,87, cosseno de 60 igual a 0,5 e desprezando o atrito entre as esferas e a superfície horizontal, a representação do vetor velocidade das duas esferas unidas no mesmo plano que contém as trajetórias iniciais imediatamente após a colisão é... Bom, pessoal, um problema clássico de colisão, tá? Eu tenho duas esferas que vão colidir em um ponto. Aqui eles usaram uma característica, né, das esferas se deslocarem juntas no final da colisão. Então, vamos revisar aqui rapidamente, né, os principais tipos de colisões. A gente tem a colisão perfeitamente inelástica, a colisão parcialmente elástica, a colisão perfeitamente elástica. Tá? Aqui tem o coeficiente de restrição, energia e quantidade de movimento. Reparem que para todos os tipos de colisão, a quantidade de movimento é conservada, ou seja, a quantidade de movimento antes da colisão é igual à quantidade de movimento de depois da colisão. Então, se eu tenho dois corpos, ou seja, um corpo A e um corpo B,
eu vou ter que a massa de A vezes a velocidade de A mais a massa de B vezes a velocidade de B de antes vai ser igual a massa de A vezes a velocidade de A de depois mais a massa de B vezes a velocidade de B de depois. Ou seja, as massas são sempre conservadas, né? No caso aqui, que eles vão se juntar, a característica da colisão inelástica, as massas vão somar depois da colisão e elas vão passar a se deslocar com uma velocidade final igual lá no final da colisão, certo? Já que elas vão estar juntas. Então, baseado nessas informações, nós vamos fazer alguns cálculos aqui, tá bom? Para a gente poder fazer a análise vetorial aí. Lembrando aqui que esse aqui são prints do meu e-book de equações, tá, pessoal? Conteúdos de física completo para Enem e vestibulares. O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer. Então, vamos lá. Vou começar aqui escrevendo quantidade de movimento de antes igual a quantidade de movimento de depois, ok? Então, pessoal, só relembrando aqui que a quantidade de movimento é dada por massa vezes a velocidade. E como ele afirma que as esferas são idênticas, eu tenho que a massa de A vai ser igual à massa de B e vai ser igual a M. A gente vai substituir depois, tá bom? Então, vamos montar a estrutura aqui. Quem vai ser a quantidade de movimento antes da colisão? Ou seja, nessa situação inicial aqui, eu vou ter que a massa de A vezes a velocidade de A vetorial, mais a massa de B vezes a velocidade de B vetorial, é igual a massa de A vezes a velocidade final. Lembrando que no final, como elas vão grudadas, a velocidade final é a mesma para as duas, mais a massa de B vezes a velocidade final, tudo vetorialmente falando. Bom, então vamos lá. A massa de A a gente sabe que é M, VA, mais a massa de B também é M, VB, igual a massa de A, MVF, mais MVF, tá? Já que as massas são todas iguais, igual a M. Então, eu sei que vou colocar a massa em evidência, tá? VA mais VB é igual a M mais M, 2M, V final. Então, a massa agora eu posso cortar com a massa. Então, isso significa que é VA vetorial mais VB vetorial é igual a 2 vezes a velocidade final vetorial. Bom, pessoal, o que a gente conclui com isso aqui, né? A velocidade final, ela vai ter a direção e o sentido da soma vetorial desses dois aqui, ó, de A e de B, tá? Então, após a colisão, nós vimos aqui que a velocidade final vai ser o somatório vetorial de A mais VB. Ele só quer a direção e sentido, então basta a gente analisar esses vetores agora, tá bom? Então, a gente vai fazer o somatório vetorial normal. Nós vamos fazer o somatório vetorial. Primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente costuma definir um referencial. Então, se eu tenho aqui que o nosso referencial XY, X é direção horizontal, tá? Da esquerda para a direita positivo e Y vertical, ok? Esse aqui é o nosso referencial, XY. Então, isso quer dizer que VB está no sentido negativo do nosso referencial X, né? E VA está aqui, ó, inclinado. Então, quando a gente está inclinado, né, o vetor está inclinado, a gente tem que fazer um chamado decomposição vetorial. A gente vai decompor esse vetor em Vx e Vy, onde Vx é a direção horizontal. Aqui, Vx está na direção horizontal. E Vy está na direção vertical, tá? Geralmente a gente costuma fazer pontilhada. Eu não tenho opção de linha pontilhada, mas eu vou tentar apagar aqui um pouquinho, tá? Mais ou menos assim. Então vamos lá. Aqui eu tenho que VAX e aqui eu tenho que é VAY, ok? Aqui, ó, eu posso fechar esse triângulo aqui. É um triângulo retângulo. Qual o ângulo que tem esse aqui? Aqui é 60 graus, aqui também é 60 graus. Então, eu tenho um triângulo, retângulo, né? A gente tem aqui cateto adjacente, tem hipotenusa, tá? Então, a gente vai analisar esse triângulo aqui agora. Não ficou retinho aqui não, pessoal?
Apaguei esse pontilhado aqui, não ficou muito legal, vou fazer essa retinha aqui e vou apagar, tá? A gente fechou o triângulo. Então, pessoal, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai usar a relação trigonométrica do cosseno, certo? Eu sei que o cosseno de 60 graus, cosseno do ângulo, é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Pessoal, a gente usa muito trigonometria, tá? Nas questões de física, tá? Quando a gente fala de vetor. Então, muito importante você estudar isso. Então, o cosseno de 60 é 0,5. Cateto adjacente é esse aqui, ó. Cateto oposto é esse aqui, VAY. Cateto adjacente é o VAX. Dividido pela hipotenusa VA. Aí ele afirma pra gente aqui que VA é igual a 2 vezes VB. Então, vamos substituir. 0,5 igual a VAX 2 vezes VB. E VA é igual a 2 vezes VB. Vamos multiplicar cruzado. Isso quer dizer que o meu VAX vai ser igual a meio vezes 2, meio vezes 2 vai dar 1. 0,5 vezes 2 dá 1, tá? 1 VB. Então, isso significa que o meu VAX é igual ao meu VB. Então, isso quer dizer que quando chegar aqui no ponto, olha só, eu vou desenhar somente, eu não vou desenhar nem o VA, tá? Vetorial, vou desenhar só as decomposições aqui no ponto P. Quando chegar aqui, essa decomposição VAX do VA, ela vai ser igual em tamanho do VB, tá bom? E já vou desenhar o VAY aqui direto, tá? Eu botei grande assim, pessoal, mas a gente não sabe ao certo qual o valor de VAY, tá? Ele aqui não está pedindo os valores, somente para a gente analisar as direções. Então, eu sei que aqui é VAY, aqui é VAX. Sendo que VAX é igual a VB, certo? Então, eu vou pegar esse vetor VB aqui, ó, depois da colisão, tá, pessoal? Isso aqui é quando ele chega no ponto P. O VB estava aqui, ele vai passar aqui, ó, como se estivesse aqui, nesse ponto, na hora da colisão. Então, a gente vai fazer o somatório vetorial aqui, pessoal. Se VB é igual a VB e eles são opostos, lembram da característica dos vetores? Quando eles são de mesma intensidade e sentidos opostos, eles vão se anular, certo? Porque o vetor resultante vai ser a diferença entre eles. Então, esse aqui vai anular com esse aqui, porque um é igual ao outro. Então, qual o único vetor que sobrou aqui após a colisão? O VAY. Isso quer dizer que essas duas bolinhas após a colisão vai seguir a direção de VAY. Ou seja, a resposta dessa questão é a letra D. Ele não quer nem saber qual o valor de VAY. Ele só quer saber para onde iriam as duas bolinhas, né? A trajetória após a colisão. Então, feito aqui o somatório vetorial, como orientado aqui, que V final vai ser o somatório vetorial de A com B, a gente viu que VAX vai anular VB, então VAY vai ser a direção que vai as duas bolinhas após a colisão. Então, por isso, a resposta é a letra D. Tá bom, pessoal? É isso, questão número 77. A questão diz assim: as figuras representam o mesmo navio cargueiro atracado em um porto, flutuando em equilíbrio em duas situações, antes de ser carregado e depois de ser carregado, com contêineres. Comparando essas duas situações, conclui-se que o empuxo aplicado pela água do mar no navio. A gente vai analisar aqui a força de empuxo, né? Então, a gente tem a força peso, vamos analisar aqui, eles estão em equilíbrio, né? Então, a gente tem a força peso, vertical sentido para baixo, e nós temos o empuxo vertical sentido para cima, tá bom? Já vai relembrar o teorema de Arquimedes. Então, a gente tem aqui, ó, peso e empuxo em situação de equilíbrio. Aí, a gente aqui, quando ele foi carregado, ele passou a ter um peso linha, ou seja, um peso diferente do peso inicial. Consequentemente, ele vai ter um empuxo também diferente do inicial, já que o seu peso também é diferente, tá? A gente vai ver isso. Comparando essas duas situações, conclui-se que o empuxo aplicado pela água do mar no navio, item A,
é menos intenso quando o navio está carregado, porque nesse caso o volume emerso do navio é menor. Pessoal, essa aqui é falsa, tá? O empuxo, ele depende do volume submerso e não do volume emerso. Vamos relembrar a equação do empuxo? Empuxo, pessoal, ele é definido como a densidade do líquido vezes o volume submerso vezes a gravidade, dVg, tá? Então, a gente analisa o volume submerso. Então, quando o navio ele é carregado, o que vai acontecer? Ele vai afundar mais. Então, ele vai aumentar o volume submerso. Então, como o empuxo ele é proporcional a esse volume, ele não vai diminuir, mas sim aumentar, tá bom? Então, aqui está errado, ele vai ser maior, né? Então, item B. Tem a mesma intensidade em ambas as situações, porque a densidade da água do mar é a mesma antes e depois de o navio ser carregado. Pessoal, essa aqui está super falsa. O empuxo ele depende do volume submerso e da densidade do líquido, sim, tá? Então, embora a densidade da água permaneça constante nas duas situações, o volume submerso do navio aumenta ao ser carregado, que faz o empuxo aumentar também, tá? Então, o empuxo não vai ser o mesmo nessas duas situações. Então, vamos tirar aqui. De novo, olha a letra C. Tem a mesma intensidade em ambas as situações, porque o empuxo não depende do volume submerso. Não preciso falar nada, né, pessoal? Já falei no item anterior, né? Essa afirmação aqui está contradizendo diretamente o princípio de Arquimedes, né? O princípio de Arquimedes diz que o empuxo depende do volume submerso, né? Então, quando o volume aumenta, quando o navio é carregado, o empuxo também vai aumentar. Então, vamos ler a D. Conclui-se que o empuxo aplicado pela água do mar no navio é mais intenso quando o navio é carregado. Porque, nesse caso, o volume submerso do navio é maior. Está aqui, resposta letra D. A gente vai analisar as outras ainda. Então, pessoal, se eu tenho que o meu empuxo é uma força representada pela unidade Newton, a minha densidade do líquido, ou seja, que é o mar, né, tem que estar na unidade do sistema internacional, quilograma por metro cúbico. O meu volume submerso tem que estar em metro cúbico e a minha gravidade em metro por segundo ao quadrado. Estudem a equação do empuxo, estudem o teorema de Arquimedes. Ele cai muito, tá, nas provas de vestibulares. Então, pessoal, quando o navio vai ser carregado com esses contêineres aqui, a massa dele vai aumentar. Então, o que vai acontecer? Ele vai afundar mais aqui na água, né? Então, ele aumenta o volume submerso. Então, como a densidade da água do mar vai ser a mesma, né, na situação inicial e na situação final, o empuxo vai ter que aumentar para poder equilibrar, pessoal, esse peso adicional aqui do navio, tá bom? Então, o empuxo aplicado pela água do mar no navio vai ser mais intenso quando ele está carregado, pois o volume submerso é maior. Vamos aqui, só ler a letra E. É mais intenso antes do navio ser carregado. Então, ele está falando aqui que o empuxo seria mais intenso. Falso. Porque a densidade do navio nessa situação é maior que a sua densidade depois de ter sido carregado. Pessoal, a densidade do navio não influencia diretamente o empuxo, tá? O que importa para o empuxo é o volume submerso do corpo e a densidade do líquido, tá? Não confundam isso. Então, quando o navio é carregado, ele vai afundar mais, vai deslocar mais água e vai aumentar o empuxo e não diminuir, ok? Então, a resposta correta é a letra D, tá? Pois o empuxo aumenta à medida que o navio é carregado e vai afundar mais, deslocando o maior volume de água, ok? Bom, pessoal, é isso. Questão número 78. A questão diz assim: em um voo, as aves se mantêm no ar pela ação de seus músculos peitorais, responsáveis pelo bater de suas asas. Para economizar energia em um voo ascendente, as aves mais pesadas, como o urubu de cabeça preta, fazem o voo planado. Nesse tipo de voo, a ave se aproveita das correntes térmicas de ar ascendentes para subir, deixando suas asas longas e bem largas abertas e fazendo manobras para não sair da bolha de ar quente, de modo que voando em círculos ganha altitude. Olha aí, pessoal, a natureza, né? Mostrando aqui a aplicação da física, a bolha de ar quente ascendente, né? Então ele abre as suas asas para aproveitar esse movimento aqui.
O fenômeno térmico que explica o voo planado feito pelo urubu de cabeça preta é a item A, condução. Pessoal, essa aqui não, essa aqui é falsa, vou explicar por quê. Vamos analisar todas, tá, pessoal? Condução. A condução, pessoal, ela ocorre quando o calor é transferido por contato direto entre as moléculas, tá? Como nos metais, por exemplo, aquecendo. Quando você está esquentando, por exemplo, uma panela, você está com uma colher ali de metal e você coloca a mão, aquilo ali é condução, tá? O calor vai passando de partícula para partícula até aquecer aquele metal, tá? Então, no caso desse voo planado, ele não há contato direto do urubu com uma superfície quente, né? Então, a condução aqui não explica esse fenômeno. A condução a gente vê mais nos metais, tá legal? Então, convecção. Aí, tá a resposta correta, né? Já ouviram falar das correntes de convecção? Pessoal, o voo planado desse urubu, ele depende das correntes térmicas ascendentes, que são o quê? Massas de ar quente que sobem na atmosfera. Então, esse fenômeno, pessoal, ele ocorre devido ao processo de convecção. Tá? A convecção acontece porque o ar quente, eu vou escrever aqui, ele é menos denso que o ar frio. Menos denso que o ar frio. Então faz com que ele suba. Então o urubu ele aproveita essas correntes ascendentes para ganhar altitude, sem precisar bater as asas, né? Economizando energia. A gente vê também a convecção, pessoal, por exemplo, na instalação do ar-condicionado. O ar-condicionado tem que ser instalado em cima, né, do ambiente, na parte de cima da parede, né? Por quê? Porque o ar quente ele é menos denso, ele sobe, e o ar frio, ele é mais denso, ele desce, fazendo as correntes de convecção, tá? Circulando até que todo o ambiente esteja gelado. A mesma coisa a geladeira. O congelador, ele é na parte superior, porque o ar frio, ele é mais denso, ele desce, o ar quente é menos denso, ele sobe, fazendo aquelas correntes de convecção, tá? Então, a convecção, ela depende de movimento de massa, tá? Movimentação de massa de ar, por exemplo, movimentação de fluidos, tá bom? Então, a resposta aqui, letra B, mas vamos ler as outras. Irradiação, pessoal, essa aqui também é falsa. Por quê? Pessoal, a irradiação é a transferência de calor por ondas eletromagnéticas, tá? Como a energia do Sol que aquece a Terra. Então, embora o Sol aqueça o solo e inicie o processo de convecção, o voo planado, né, do urubu, ele vai ocorrer devido ao ar quente subindo e não pela irradiação diretamente. Então, poderia gerar uma dúvida, né? Item D, refração. Pessoal, essa aqui também é falsa. A refração é a mudança na direção de propagação da luz ao passar de um meio para o outro. Então, por exemplo, como a luz mudando de direção quando ela entra na água. Esse fenômeno não tem relação com a sustentação do voo do urubu. E reflexão também não, né, pessoal? Essa é falsa, porque ela ocorre, a reflexão, quando uma onda, seja a luz, o som, bate em uma superfície e retorna. Tá? Esse efeito aqui ele não está envolvido na criação das correntes térmicas que sustentam esse urubu no ar. Então, realmente, é a letra B, a convecção. Tá? Lembrando que o ar aquecido vai subir, né, por ser menos denso, criando as correntes térmicas que a ave vai utilizar para ganhar altitude. Tá? Então, é isso. Questão número 79. A questão diz assim: o eclipse solar é um fenômeno de alinhamento que ocorre quando a Lua se interpõe entre a Terra e o Sol, ocultando completa ou parcialmente a luz solar em uma estreita faixa da superfície terrestre, produzindo os eclipses total, parcial ou anular. A figura 1 mostra como um observador na Terra veria o Sol durante a ocorrência desses três tipos de eclipses solares: total, parcial e anular. Já na figura 2 estão representadas fora de escala as ocorrências desses três tipos de eclipses sobre as regiões 1, 2 e 3 na superfície da Terra. Nas regiões 1, 2 e 3 indicadas na figura 2 são observados quais eclipses? Pessoal, essa aqui você nem precisava ter estudado profundamente os eclipses, é só observar realmente a imagem, tá? Então, o que acontece aqui? Quem está em 2... ele está atrás da Lua, né? Então vai estar completamente escuro. Olha essa região de sombra aqui, vai estar completamente escura. Então esse aqui é o total. Quem está em 1
é a região de penumbra, que nós chamamos, né? Aquela região aqui vai ver um pouquinho, né? Aquela região de sombrinha. É a região de penumbra, ou seja, não vai estar nem total e nem anular totalmente aqui no centro perfeito, né? Então, essa daqui vai ser o parcial. E o 3, claro, né? Para finalizar aqui, o que acontece? Aqui está a sombra total, né? Que nós vimos que é o total, mas aqui ainda passa um pouco de luz, que é essa luz aqui do anular. Então, aqui, ó, é o anular. Então, era só você analisar mesmo a questão das sombras. Ver que aqui está totalmente escuro, totalmente na região de sombra, aqui está na região de penumbra, ou seja, não está nem no escuro, mas ainda aparece um pouco da luz. E aqui está no meio certinho, ó. Tá aqui a sombra no meio, né? Formando aqui, ó, a região solar, e aqui a luz nas extremidades, aqui, ó, certinha, anular. Então, a resposta seria parcial, total e anular. Parcial, total e anular. Resposta letra E. Parcial, total e anular. Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 80. A questão diz assim: a figura representa o espectro eletromagnético dividido de acordo com a frequência das ondas que o compõem. Então, a gente tem aqui a frequência. Então, a gente tem aqui potências em 10 elevado a sexta, 10 a oitava, 10 a décima e até 10 elevado a 24. Então, essas frequências estão em hertz. Determinada fração desse espectro com comprimento de onda entre 200 nanômetros e 280 nanômetros é utilizada como germicida na desinfecção de reservatórios. A gente chama isso aqui de nanômetro, tá? Nanômetros, 280 nanômetros. É utilizada como germicida na desinfecção de reservatórios de água, do ar em hospitais, de instalações, de procedimentos e armazenamento de alimentos e de superfícies em geral. Considerando-se 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, que corresponde à velocidade da luz no vácuo, e sabendo que um nanômetro é igual a 10 elevado a menos 9 metros, essas ondas eletromagnéticas utilizadas como germicida pertencem à faixa. Aqui nós vamos utilizar uma das principais equações que mais caem nos vestibulares, tá? A equação fundamental da ondulatória, que é dada por V igual a lambda vezes F. V é a velocidade da onda, igual a lambda, que é o comprimento da onda, vezes a frequência dessa onda, tá bom? Então, V em metros por segundo, lambda em metros e F em hertz. Então, a gente vai descobrir aqui qual vai ser a frequência, utilizando essa velocidade e essa faixa aqui, né? Nós vamos fazer para 200 nanômetros e depois para 280 nanômetros. Descobrir a frequência de cada uma, fazer a diferença e ver qual é a potência que ela está elevada para a gente descobrir a frequência, tá bom? E descobrir, consequentemente, qual vai ser a faixa, tá bom? Então, vamos lá. Eu sei que V é igual a lambda vezes a frequência. Pessoal, não deixem de estudar essa equação aqui. Ela é uma das principais, tá? Que mais cai no Enem e vestibulares. Então, vamos. V1 é igual a lambda 1 vezes a frequência 1. Quem é V? V é a mesma, tá? V é a velocidade da luz para todas as situações aqui. V, 3 vezes 10 oitava, é igual ao comprimento de onda. Vamos usar o 200 nanômetros. O nano, pessoal, esse prefixo aqui, ele falou aqui pra gente que 1 nanômetro é 10 a menos 9, mas ele poderia não ter falado. Então, você tem que conhecer os prefixos, tá? O nano é um dos prefixos principais, 10 elevado a menos 9. Então, é só você substituir a letrinha pela potência de 10, vezes a frequência 1. Quem está multiplicando, passa dividindo. Frequência 1 vai ser igual a 3 vezes 10 a oitava, dividido para 200 vezes 10 a menos 9. 200 vezes 10 a menos 9, eu posso escrever como 2 vezes 10. Olha só. 200 eu posso escrever como 2 vezes 10 ao quadrado, concordam? 200, 2 vezes 100, 2 vezes 10 ao quadrado. Vou repetir o menos 9. Repito a base e somo os expoentes. 2 mais menos 9 vai dar menos 7.
Agora eu divido os números, 3 sobre 2, 1,5, repito a base e somo os expoentes. 8 menos 7 vai dar 8 mais 7, que vai dar 15 Hz. Agora vamos encontrar a frequência para o segundo comprimento de onda, para a gente poder ver aí a faixa, né? Aqui a gente já teria encontrado, mas vamos fazer completinho, porque a gente está treinando, né? Então vou fazer aqui para não ficar embolado. V2 igual a lambda 2 vezes a frequência 2. Velocidade 2 é a velocidade da luz, que é C, 3 vezes 10 à oitava. O comprimento de onda aqui, maiorzinha, 280 nanômetros, vezes a frequência 2. Então, quem está multiplicando passa dividindo. 3 vezes 10 à oitava sobre 280 vezes 10 a menos 9. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá no anterior, tá? Eu vou transformar esse 280 em 2,8 vezes 10 ao quadrado vezes 10 a menos 9, tá? 2,8 vezes 100 é 280. É só para poder facilitar aqui, tá? Para poder encontrar já no expoente certinho. Vamos lá, vou repetir a parte de cima. Embaixo eu vou repetir a base 10 e somar os expoentes, que vai dar menos 7. Frequência 2 vai ser igual a 3 sobre 2,8, vai dar 0,71. Repito a base e diminuo os expoentes. 8 menos 7, 15. Então agora eu tenho a faixa de frequência, que vai de 1,5 vezes 10 a 15, né, no menor comprimento de onda. Pessoal, quanto menor o comprimento de onda, maior a frequência, tá? Então, e o outro vai dar 0,71 vezes 10 a 15. Se eu fizer a diferença para ver entre essa faixa aqui, fizer frequência linha igual a F2 menos F1, ele não está pedindo valores exatos, tá, pessoal? Só estou fazendo aqui para desenvolver um pouco mais a questão. 1,5 vezes 10 a 15 menos 0,71 vezes 10 a 15, eu vou ter, nessa faixa aqui, uma frequência de 0,43 vezes 10 a 15. Nem precisava ter feito, tá? Hertz. Então, pessoal, qual vai ser o expoente que está elevado à minha faixa de frequência? 10 elevado a 15. 10 elevado a 15 está entre 10 a 14 e 10 a 16, que corresponde à faixa do ultravioleta. Resposta letra A. Nem precisava ter feito esse cálculo todo, tá? Encontrando aqui pelo primeiro comprimento de onda, já que eles não têm muita diferença, você já conseguiria ver que o expoente é 10 elevado a 15. E a gente conseguiria ver que está entre 10 e 14, 10 e 16 e 10 a 15, né? A nossa frequência. Essa parte aqui que eu fiz foi só para a gente ver a faixa, tá? Mas nem precisava. Vou apagar aqui, que o principal mesmo então, é a faixa da frequência, tá? Então, a frequência 1 e a frequência 2, para os diferentes comprimentos de onda que foi oferecida aí. Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 81. A questão diz assim: a figura representa um circuito alimentado por um gerador ideal de força eletromotriz 12 volts, ou seja, uma FEM de 12 volts constante, protegida por um fusível F, que limita a corrente no circuito a 15 amperes. Né? Então, esse fusível vai limitar a corrente nesse circuito em 15 amperes. Entre os pontos A e B desse circuito já está ligada, olha só o que ele fala, já está ligada uma lâmpada L de valores nominais 12 volts, 24 watts, 12 volts, tensão, 24 watts, potência. Ligados a esses mesmos pontos há vários pares de conectores C', em que podem ser ligadas outras lâmpadas. Isso quer dizer que pode ser ligada uma lâmpada aqui, outra aqui, várias lâmpadas. Desprezando a resistência dos fios, olha só o que ele fala, desprezando a resistência dos fios dos conectores, o número máximo de lâmpadas iguais a L que ainda podem ser acrescentadas a esse circuito é... Pessoal, olha só, questão clássica, né? Questão a eletrodinâmica cai demais, é uma questão até parecida com as questões que caem no Enem. Tá? Então, a gente tem aqui uma força eletromotriz da bateria, o meu U da bateria. Tá? Se você não quiser chamar de FEM, né, tem muita aluno que tem dificuldade de entender a FEM, chama de U, não tem problema. Nesse caso aqui, 12 volts.
né? Então ele fala que a minha corrente máxima, que pode passar pelo fusível, é 15 amperes. Se eu tenho tensão e eu tenho corrente, o que eu consigo descobrir? A potência. Pessoal, essa equação da potência aqui, potência igual a U vezes I, que os alunos até brincam, chamam de potência igual a UI ou potência igual a π, você pode decorar ela da forma que você quiser, mas você tem que entender, né, como utilizá-la, né? Então a potência em watts é igual a tensão elétrica ou a fêmea, força eletromotriz, vezes a corrente. Então é ela que nós vamos utilizar. Pessoal, esse aqui é mais um print do meu e-book de equações, tá? Conteúdos de física completo para Enem, vestibulares e concursos militares nível médio. O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer. Então vamos lá. É ela só que nós vamos utilizar. Não precisa pensar em muita coisa nessa questão. Pessoal, tentou elaborar várias coisas aqui, não precisa. Olha só. A potência, vamos ver qual é a potência máxima, né? Que a gente pode ligar aqui nessa bateria com esse fusível, tá? Então eu tenho que 12 vezes 15, ou seja, volts vezes ampere. Então a minha potência máxima, 12 vezes 15, vai dar 180 watts. Só que eu sei que uma lâmpada funciona com 24 watts. Então, com 180 watts que eu tenho disponível, quantas lâmpadas eu vou poder conectar? 24x igual a 180, x igual a 180 dividido para 24, x igual a 7,5. Olha só, pessoal, agora vamos raciocinar aqui. Lâmpadas. 7,5. E aqui eu não vou partir uma lâmpada no meio, né? Senão ela não vai funcionar. Então, se eu colocar 8 lâmpadas, vai ultrapassar a minha corrente e vai ultrapassar a minha potência máxima. Porque eu só posso ligar até 7 lâmpadas e meia. E meia não existe. Então, eu só vou poder ligar nesse circuito aqui com essa força eletromotriz e com essa corrente até 7 lâmpadas. Até aí, tudo bem? 7 lâmpadas. Ok? Só que se você fosse lá, eufórico, e marcasse o 7, ia estar errado. Porque uma lâmpada já está ligada e ele quer o número máximo de lâmpadas iguais a ele que ainda podem ser acrescentadas. Então vai ser as 7 lâmpadas que eu posso ligar, menos a que já está ligada, 6 lâmpadas que eu posso acrescentar. Tá vendo? Tem que tomar cuidado na interpretação do texto. Então a resposta é a letra A, uma pegadinha, né, pessoal? O pessoal geralmente está no vestibular já tenso, achou 7,5, ele já sabe que não pode ser 8, vai passar, marca o 7. Mas ele quer que ainda vão ser acrescentados, só que já temos uma ligada, tá bom? Então bastante atenção no enunciado da questão, tá? Que às vezes é uma questão muito simples, mas que você pode acabar errando aí por não prestar atenção nesses detalhes, tá bom, pessoal? É isso. Questão número 82. A questão diz assim: texto 1. O processo de carregamento sem fios permite recarregar a bateria de um celular sem utilizar cabos para conectá-lo ao carregador. Nesse processo, quando ligamos o carregador na tomada, uma corrente elétrica alternada passa por uma bobina em seu interior, gerando um campo eletromagnético oscilante que produz uma corrente elétrica em outra bobina dentro do próprio celular, deixado próximo ao carregador, essa corrente que alimenta a bateria. Texto 2. Em um dia de tempestade com ocorrência de raios, é mais seguro aguardar a chuva passar dentro de um veículo do que sair dele. Nesse caso, se esse veículo for atingido por um raio, sua superfície metálica atuará impedindo que cargas elétricas passem para dentro dele, permanecendo em sua superfície externa ou escoando para o solo, protegendo as pessoas em seu interior. Nos textos 1 e 2 estão descritos exemplos de 2 fenômenos conhecidos, respectivamente, como, pessoal, esse tipo de questão cai muito no Enem, tá? Esse tipo de interpretação de texto, tá? Inclusive o texto 2 já caiu como uma questão contextualizada, né, no Enem, exatamente sobre essa situação de raios e veículo, ok? Então estudem bastante essa parte aí. Olha só, pessoal, vamos aqui
item por item, né? Então, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu já vou dar a resposta, vou explicar o que é e a gente vai analisar por que as outras são falsas, tá? Então, olha só, a resposta aqui é texto 1, indução eletromagnética, e o texto 2, blindagem eletrostática. Pessoal, texto 1, tá? Indução eletromagnética. O carregamento sem fio do celular, ele ocorre por meio da indução eletromagnética, que é um fenômeno que foi descoberto por Michael Faraday, tá? Nessa situação, uma corrente elétrica alternada em uma bobina, né, no caso no carregador, vai gerar um campo magnético que é variável, que induz uma corrente elétrica em outra bobina que está dentro do celular. Esse também, pessoal, é o princípio de funcionamento dos transformadores e do carregamento por indução, tá? Então, indução eletromagnética cai demais também nas provas de vestibulares, principalmente dessa forma assim teórica, tá? Com corrente, falou em corrente elétrica alternada, falou em campo eletromagnético oscilante, produção de corrente elétrica em bobinas, pensa na indução eletromagnética, tá? Então, blindagem eletrostática, tá? Já a blindagem eletrostática aqui no texto 2, tá? Então, a proteção dentro de um carro durante uma tempestade com raios vai ocorrer devido a esse fenômeno da blindagem eletrostática, que também é conhecida como gaiola de Faraday, tá? Dê uma pesquisada sobre isso. Quando um raio, pessoal, atinge um carro que é metálico, as cargas elétricas vão se distribuir pela superfície externa do veículo, que vai impedir com que elas entrem no interior, tá? E vai proteger as pessoas dentro dele. Por que isso acontece? Porque num condutor fechado, o campo elétrico no interior é nulo, tá bom? Então, falou em ocorrência de raios, veículo, carcaça metálica, lembra de gaiola de Faraday, lembra de blindagem eletrostática, tá? Mas vamos analisar as outras situações e ver por que elas são falsas. Item A, eletrização por indução. Então, pessoal, como a gente falou, o carregamento sem fio ocorre por indução eletromagnética, já não por eletrização por indução. Né? Se você lembrar, a eletrização por indução ocorre quando um corpo neutro ele se carrega pela aproximação de um corpo carregado, né? Então não tem nada a ver com isso não. O efeito Joule já é a transformação de energia elétrica em energia térmica, que não é o caso descrito aqui. Item B, a indução eletrostática. Está errada também, pessoal. Essa indução eletrostática está se referindo ao processo em que uma carga elétrica próxima redistribui as cargas em um corpo neutro, o que não ocorre, pessoal, no carregamento sem fio, tá bom? E a eletrização por contato ocorre quando um corpo carregado transfere cargas ao tocar com outro corpo, que pode ser neutro, o que também não é o caso do segundo texto, tá bom? Não é isso não. Item C a resposta e item D. Deflexão magnética. Pessoal, a deflexão magnética ela ocorre quando cargas em movimento são desviadas por um campo magnético, tá? O que não acontece nesse carregamento sem fio, tá? O poder das pontas. Pessoal, o poder das pontas, ele descreve a concentração de cargas elétricas em regiões pontiagudas de um condutor. Esse fenômeno ele é usado para explicar descargas elétricas, tá? Mas que não se aplicam à proteção dentro do carro, que é o que está falando aqui no texto 2, tá? Item E, gaiola de Faraday. A gaiola de Faraday estaria relacionada ao texto 2, né? Então já estaria fora de ordem aqui. Ele pede respectivamente como. Mas vamos ver aqui, essa parte de eletricidade estática não tem a ver com carregamento, né? Porque o carregamento nós vimos que é por indução eletromagnética. Então a resposta realmente é a letra C, indução eletromagnética e blindagem eletrostática, pois descreve, né, os fenômenos envolvidos no carregamento sem fio e na proteção contra raios dentro de um carro, que é o assunto principal do texto 1 e do texto 2, respectivamente. Tá bom, pessoal? É isso. Se vocês gostaram dessa resolução, peço que deixem o seu like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com seus amigos que também estão estudando para o vestibular. Isso vai nos ajudar a produzir cada vez mais conteúdos como esse. Muito obrigada, forte abraço, até a próxima questão.